Oi, eu sou a Lorena do blog Lápis de Noiva e Lápis de Mãe e hoje eu vou falar um pouquinho sobre CIA, que é uma cardiopatia congênita que a gente diagnosticou na minha filha Bela, ela tem 2 anos e meio, e eu quero contar pra vocês um pouquinho o que a gente passou, como que foi a descoberta, o procedimento e também a recuperação dela. A Bela tem 2 anos e meio. Desde bebezinha, ela sempre foi uma menina muito calma, muito tranquila. E ela sempre demonstrou, assim, essa delicadeza dela. Então, foi uma bebê, assim, não muito ativa. Então, isso já foi difícil até pra gente diagnosticar o que ela realmente tinha. A Bela tem CIA. O que é isso? É uma comunicação entre os átrios. São 3 buraquinhos que ela apresentou no coração dela e esses buraquinhos fazem com que o sangue circule entre os átrios. E isso não é bom, porque acaba... Gente, não sei explicar direito, não sou médica, mas esse sangue que circula acaba que o lado direito do coração dela fica com muito sangue, encharca e, na verdade, transborda para o pulmão dela e o pulmão dela fica com muito sangue. Como que a gente descobriu isso? Foi no ano passado, em dezembro mais ou menos, a gente foi no pediatra numa consulta de rotina mesmo, mas foi num pediatra novo que ele escutou o coração dela e falou assim: bom, eu quero pedir um ecocardiograma porque eu ouvi um soprinho, mas é bem comum também os bebês e tudo mais terem esse sopro no coração, só que geralmente já diagnostica bem bebê, e aí você sabe que é esse tipo de sopro que eles chamam de inocente, sabe? Que com o tempo vai fechar e tá tudo bem. Mas durante toda a vida dela, que não é muito longa, foram muitos pediatras e muito tudo, a gente, enfim, teve a ausculta, ouviram o coração dela várias vezes e ninguém nunca nem cogitou isso. Dizem também que não é tão fácil assim de diagnosticar, mas a gente só descobriu no final do ano passado. Em tese, eu acho que às vezes é até bom. Se a gente não conseguiria fazer muita coisa antes, em termos cirúrgicos ou procedimentos, às vezes é melhor descobrir, né, quando você já tem pra descobrir. O problema todo é que, assim, a Bela demonstrou alguns sintomas. Ela é uma menina magrinha, então, assim, ela tinha dificuldade pra ganhar peso. Cansaço, a gente começou a reparar ela, eu olhava assim e falava assim: amor, a Bela, ela não tem o pique das primas não, das amiguinhas, ela para, ela senta, ela fica mais cansada. Só que o terceiro sintoma, que é bem comum da CIA, pelo fato do pulmão encharcar de sangue e tudo mais, acontecem as infecções de repetição. O que é isso? Pneumonia, tá sempre doentinha e tudo mais. Ela teve 3 pneumonias em 1 ano. Foi assim, a gente não sabia direito o que fazer e o diagnóstico era de bebê chiador, né, que eles chamam, que é tipo como se fosse bebê asmático. O Diego teve bronquite até os 2 anos de idade. Então, assim, a gente sempre estava tratando o pulmão dela e a gente não sabia também que, na verdade, ela já estava com uma questãozinha no coração. Fui no médico, ele falou sobre esse sopro que ele escutou, pediu o eco, a gente marcou direto no Hospital do Coração, na HCOR. Eu lembro como se fosse hoje. A Bela não gosta que nenhum médico encoste nela, nada. Ela tem um trauma, acho que por causa das 3 pneumonias. É sempre muito caótico. Aí a gente foi fazer esse exame e depois a médica me chamou numa salinha pra conversar. E ela me explicou exatamente o que a Bela tinha. Os 3 buraquinhos e um deles de quase 2 centímetros, até bem grandinho. E ela falou que o coração da Bela tava, pelo menos do lado direito, tava muito grande, muito sobrecarregado. E era isso que fazia com que ela ficasse tão cansada. E aí parece que, sabe quando assim você começa a falar assim: gente, então era isso? Mas eu tava tão desesperada, eu já tava grávida do Pedro e o Diego não tava comigo no hospital, desesperada assim, eu comecei a chorar, né? Até porque eu não sou da área médica, então quando você recebe um diagnóstico de alguma questãozinha no coração, você fica morrendo, basicamente. Mas a médica foi super querida, ela desenhou mais ou menos o coração, disse o que acontecia e ela já indicou um médico pra gente conhecer e pra gente ir numa consulta, um médico especializado em CIA, inclusive infantil. Nesse mesmo dia eu consegui marcar, era final do ano mesmo, a gente conseguiu marcar uma consulta com o Dr. Pedra, do Hospital do Coração mesmo. A gente começou a pesquisar mais sobre essa doencinha e que, na verdade, a Bela já nasceu com isso. E muita gente fala assim: ah, por que você não fez, então, aquele exame que faz durante a gestação? É que, na verdade, não se descobre a CIA nesse exame. A maioria dos bebês nascem com esse buraquinho no coração e, quando nasce, ele já se fecha, ou nas primeiras horas, ou bem no comecinho, assim. Então, não foi possível diagnosticar no começo. Eu também fui estudando um pouco mais e fiquei grata, porque se fosse C e V, isso seria um pouco mais complicado. E aí a gente
gente foi. A consulta foi super tranquila. O Dr. Carlos Pedra, ele viu todo o exame dela e explicou pra gente exatamente como que era, o que que acontecia. Ele falou também que se ela não tivesse sintoma nenhum, geralmente ele espera pra não ter que fazer nenhum procedimento cirúrgico. Mas como ela já tinha sintoma, que o ideal, no nosso caso, era a Bela fechar os buraquinhos para ela ter uma qualidade de vida melhor. E quais eram as duas possibilidades? O melhor dos cenários seria um procedimento mais moderno, super legal, que é por cateterismo, ou seja, a Bela não teria que abrir o peitinho dela. Só que a gente estava assim um pouco em dúvida, porque como ela tinha 3 buracos, não pode ter mais de uma prótese no coração. Então teria que ser uma grande, a ponto dela conseguir fechar os 3 buracos. Pelo exame, estava favorecendo pra gente que isso realmente seria possível, porque os buracos eles estavam próximos e o maior dele era bem no meio. Mas o que de praxe ele explicou pra gente? Se no dia do procedimento ele visse que essa prótese não seria capaz de fechar bem os buraquinhos, ele teria que parar e depois a gente marcar para fazer uma cirurgia, que era tanto o que eu não queria, que a gente não queria, porque ela é muito pequena. Nessa cirurgia, eles basicamente param o coração. E tem um monte de coisa assim que a gente tava com muito medo. E esse procedimento interna num dia, no outro dia já vai pra casa, não tem nenhum tipo de ponto. Lógico, gente, é um procedimento, né? Mas muito mais tranquilo. A gente marcou o dia do procedimento pra janeiro, mais ou menos um mês depois. Nessa época, a gente também foi em outro médico pra ver uma outra opinião. Esse médico foi muito querido com a gente também, foi do Rio, foi o médico que operou a minha prima quando ela era criança, que ela também teve a CIA também. E ele falou que era realmente necessário uma cirurgia, mas a gente optou para tentar o procedimento e não a cirurgia. E aí no dia do procedimento, a gente foi pro Hospital do Coração, meus pais vieram pra cá, os avós, todo mundo. E a Bela sem entender muita coisa, mas a gente foi explicando pra ela. A gente foi bem cedinho pro hospital, a Bela tava em jejum. E a Bela, incrivelmente, essa magricela, ama comer, então tava difícil segurar ela, mas toda a equipe foi muito maravilhosa, entrava, conversava com ela. E o procedimento, eu acho legal dividir com vocês, ele dura mais ou menos umas 2 horas no máximo, é feito, eles chamam gente, vou botar o nome aqui porque eu não lembro não. Mas é um ecocardiograma diferente, mas que depois que ela tem anestesia geral, é uma câmerazinha que vai e olha o coração por trás pra ver se realmente seria possível fazer o procedimento via cateterismo com a prótese. E deu tudo certo. A parte, assim, que foi uma das partes mais incríveis pra mim foi que eu tava muito angustiada na hora da anestesia geral. Eu tava com muito medo de dar tchau pra ela e ela chorando muito. Eu comecei a fazer carinho na Bela, tinha muito barulho, tinha um outro neném chorando, tinha tudo isso, e aí eu fiz carinho nela e ela dormiu. E eu nem acreditei, porque assim, foi muito especial, porque eu falei assim, ela não vai precisar olhar pra mim e falar assim, não mãe, não me deixa aqui. E aí a anestesista foi super querida, ela falou assim, não se preocupa, a gente vai fazer o máximo pra ela não acordar. E aí a gente foi com ela pro centro cirúrgico, ela tava deitadinha ali, recebeu anestesia geral e tudo mais, e não acordou. Eu fiquei muito tranquila, foi assim, uma alegria imensa pra mim. E aí depois de mais ou menos uma hora e pouquinho, o médico falou que foi um sucesso, que deu tudo certo, ele colocou uma prótese de quase 3 centímetros, bem grandinha, e que ele falou assim que foi um pouco difícil fechar todos os buracos, mas que deu certo. Nesse procedimento não tem ponto, mas tem um rasguinho, né? Então, como ela é criança e se mexe muito, ela ficou numa tala, assim, por um tempo. Mas, assim, ela acordou, ela chorava um pouco quando tentava mexer as pernas, mas ela foi muito boazinha. Ela ficou muito triste e tudo mais, meio cabisbaixa por não se mexer, mas ela foi dessas, assim, sabe, muito boazinha depois do procedimento. E no dia seguinte a gente foi fazer outros exames, veio o médico e tudo mais, e ela tava apresentando, assim, uma recuperação muito boa, inclusive. A gente fez mais um eco, apresentou ali que não tinha mais sangue circulando de um lado pro outro. E aí a gente voltou pra casa. Os primeiros dias, a indicação de serem mais tranquilos, assim, que ela não pode ficar se mexendo muito pra prótese, né? Porque imagina, tá ali, o corpo, o coração ainda não aderiu completamente. E só pra título de curiosidade pra vocês, eu perguntei, né? Eu falei assim, gente, mas como é que vai fazer agora, né? Porque ela é pequenininha e se ela for crescendo... Aí ele me explicou que o coração, ele não cresce, assim, ele só engorda. Então, onde tá o buraquinho, não teria problema e o corpo vai aderindo e fica tudo bem. Mas os primeiros dias ela não podia pular muito, fazer muitos exercícios. Foi tudo muito mais tranquilo do que a gente imaginou e deu um alívio muito grande depois do procedimento. Um mês depois a gente fez outro eco
e apresentou também, assim, que tava tudo bem. Não sei quem acompanhou nas redes sociais, é que a Bela apelidou o coração dela de coração rosa. Antes de ir pro centro cirúrgico, ela falou pro médico, falou assim, meu coração vai ser rosa, né? Assim, hoje a gente é pura gratidão porque deu tudo certo. E porque, assim, a nossa menina já engordou, as olheirinhas que ela tinha de cansaço, de tudo mais, que é muito comum, né? Ela tá muito mais ativa. O médico falou assim pra gente, ó, se prepare, porque vocês vão ter outra criança. E foi mesmo isso, tipo, ela continua a mesma menina, muito calma, muito delicada. Saber que ela vai daqui a pouco entrar pra escola e que ela vai ter uma infância muito mais saudável, muito mais ativa, traz um conforto muito grande pra gente. Não sei quem vai assistir esse vídeo, se é você pesquisando aí, saiba que a gente, mãe, assim, recebe uma força muito grande. Eu acredito em Deus, muito importante a oração pra gente, confiar também, ter fé, foi muito importante. Pesquisar bastante, ver os formatos de procedimento. Eu não sei também qual que é a sua condição hoje, esse procedimento muito legal, ele ainda não está disponível no SUS, mas existem, inclusive no Hospital do Coração, tem como você recorrer, se informar um pouco, porque existe uma fila de espera ali, inclusive para fazer esse procedimento. Fica tranquila que tudo vai dar certo e é isso que eu tô torcendo por vocês. E quando a gente olha para trás, vê que a gente passou por um momento, uma situação que deu muita angústia, e esses momentos é muito bom também pra gente, enfim, pensar, dar mais valor e aproveitar os momentos pequenos, essas coisas do dia a dia. Bom, é isso, eu queria dividir só com vocês, dizer que tá tudo bem, que a Bela tá ótima. Um beijo bem grande pra vocês e até o próximo vídeo.